Olá, doutoras e doutores. Aqui Jus Dicas com a parte final do curso de petição inicial e hoje deixamos para as dicas de ouro. Vamos lá. Antes de mais nada, como de praxe, pedimos um engajamento de vocês para compartilhar, curtir, se inscrever nos nossos canais. Sugiram, critiquem, isso é importante para que sigamos produzindo conteúdo gratuito e de qualidade, tá? De modo a tornar o processo mais efetivo e célere e o objetivo e os frutos sejam colhidos por todos os operadores do direito. Vamos lá. Sem mais delongas, para o vídeo não ficar longo, primeira dica. Organize a sua petição. Já vimos ao longo do curso, então, coloque o juízo a qual é dirigida, a qualificação o mais completa possível das partes, os fatos e fundamentos jurídicos, sempre remetendo vocês às aulas anteriores, os pedidos, somente estes nessa parte, pessoal. Os pedidos ficam ao final. Não fundamentem no pedido. Vocês têm os fatos e fundamentos já elencados, vocês já fundamentaram, então é só o pedido. Eu falo isso porque por vezes a gente percebe pedidos assim: isso posto, requer-se a condenação com base no artigo tal. Já foi falada a base, nem se sugere fundamentação legal, né? Mas isso tudo já foi posto. Lá no final é só o pedido. Outra questão que muitas vezes se confunde é dos requerimentos, dos pedidos, um antes, um depois, enfim. O que se entende por requerimentos, pessoal? A gratuidade da justiça, alguma produção de prova, esse tipo de coisa tem que ficar separado dos pedidos e não se confunde com os pedidos, certo? Não precisa nem haver uma seção específica dos requerimentos. Eu sugiro que coloque ao final, mas as pessoas às vezes confundem requerimento, pedido e assim por diante. Tá bom? Então, procure delimitar bem, organizar bem sua petição. Esse é o espírito dessa dica, tá? Indo adiante. Tutela provisória. Tutela provisória, ela tem que ser fundamentada, certo? Porque ela possui requisitos legais. E fundamentada conforme a espécie de tutela que você está pedindo. Então, se ela é uma tutela de evidência, ela tem alguns requisitos. Se ela é uma tutela de urgência, ela tem outros requisitos. Tutela antecedente é uma espécie, incidental, ela vem no outro ponto do processo. Então, se você vai pedir uma tutela provisória, sempre lembre-se daquela máxima da nossa área jurídica, né? As coisas têm nomes diferentes porque querem dizer momentos e institutos diferentes. Podem parecer a mesma coisa, mas a língua é nosso instrumento de trabalho. Então, atentem para essa questão, certo? Estudem o instituto que vocês vão postular e usem com propriedade os termos. Doutrina. 99% dos casos não é preciso colocar doutrina. Ou seja, você não precisa fundamentar com autores. Quando que se recomenda? Quando você estiver defendendo algo que não for majoritário na jurisprudência, quando for defendido por um doutrinador muito relevante. Não esqueça que, em relação ao que se escreve, quanto menor, melhor, desde que contenha o necessário, o relevante, o importante a ser consignado. Evite o famoso copiar e colar com trechos enormes de doutrina
que apenas por via reflexa tocam a demanda. Exemplo, páginas e mais páginas sobre o Código de Defesa do Consumidor numa demanda revisional bancária. Isso tira a atenção, tira o tempo tanto do escritório quanto do Poder Judiciário. Eu sempre gosto de frisar, nós gostamos. Esse tempo pode ser usado para analisar um outro processo do operador do direito, tanto no judiciário quanto no escritório. Então, vamos dar valor ao tempo, tanto para escrever quanto para ler. Vamos otimizar os recursos, certo? Vamos adiante. Jurisprudência vale a mesma coisa. Não fiquem enchendo a petição de julgados. Nem sempre é necessário usar um julgado. Se você está defendendo uma tese amplamente dominante, você não precisa colocar 10 julgados naquele sentido. Então, por exemplo, se a sua tese estiver abraçada, suportada por um precedente vinculante, obviamente é prudente que se coloque isso na petição, porque aí você vai deixar o juízo vinculado ao que o precedente determinou. Então, IRDR, incidentes de assunção de competência, recursos especiais e extraordinários vinculantes, repetitivos, súmulas vinculantes, esses julgados sempre são pertinentes de serem colocados na petição. Fora disso, preste atenção no julgado do tribunal. Qual tribunal emitiu aquele julgado, se é pertinente, coerente com a tese que você defende. Certo? Se você está defendendo uma posição dominante na 4ª região da Justiça Federal, não se mostra muito pertinente colocar um julgado da 1ª. Se você está defendendo algo que é atinente a direito de família, procure usar julgados sempre do Tribunal de Justiça, que é o tribunal que, por excelência, trata desse tema. Outro ponto a atentar é a questão do órgão julgador. Lembre-se que há decisões monocráticas nos tribunais, proferidas por um único desembargador ou ministro, ou geralmente em agravos na decisão liminar. Há órgãos fracionários, como câmaras e turmas, a Câmara no Tribunal de Justiça e a turma no Tribunal Regional Federal, por exemplo. E há o órgão especial e o plenário. Então, quanto maior o número de componentes, mais relevante é aquele julgado. Você pode, por exemplo, pegar um julgado de uma sessão, que geralmente reúne um ou mais órgãos, aliás, 2 ou mais órgãos fracionários, 2 ou mais turmas, que unifica o entendimento do tribunal em relação a uma matéria, vai ter um peso diferente do que você juntar uma decisão monocrática de um julgador. Certo? E atente para datas também. Há julgados, por vezes, muito antigos, que podem chamar a atenção do julgador no sentido de ser uma posição superada. E, por fim, atente para toda a ementa. E, melhor ainda, leia o inteiro teor, porque há ementas que não condizem com o inteiro teor do julgado. A mensagem que nós queremos passar é: não saia colando de qualquer jeito julgados na sua petição. Pode ter um efeito negativo para o objetivo que você defende.
Prosseguindo. Documentos que instruem a inicial. E alguns obrigatórios, outros por uma questão de conveniência que você reputa conveniente estar junto com a inicial. Procure pedir os documentos de forma antecipada ou demonstrar ao juízo que tentou pedir. Não saia pedindo ofícios para lá e para cá sem comprovar uma pretensão resistida de obter essa documentação. Até porque, pessoal, isso aqui eu quero falar bem pausadamente para destacar. Muito dos pontos que você está defendendo podem só ser defensáveis a partir de um documento. Não é sempre que acontece, mas pode ser. Vale dizer, como que você está dizendo isso se você não tem o documento? Uma revisional bancária, você aduz que em cláusula X está contida uma nulidade, uma abusividade, mas você diz também que nunca teve acesso ao contrato. Não tem lógica esse tipo de afirmação. E, por fim, a questão das provas. A questão das provas não é obrigatória. A gente sabe que, a maioria das vezes, são colocadas todos os tipos de prova, enfim. Mas passa uma questão de rigor técnico, de domínio do que se está falando, você já pedir as provas de uma forma específica, do tipo assim, em relação ao fato X, quero provar com prova testemunhal. Em relação ao fato Y, quero provar com prova pericial. Isso demonstra um domínio da técnica que pode ajudar muito, né, na credibilidade que seu nome vai tomando perante o judiciário e perante o mercado. E isso faz a diferença. Vão por mim. Outro ponto, prestem atenção na pertinência da prova. Quando mais de uma prova é possível ser produzida, por exemplo, vamos formular um exemplo de uma incapacidade laboral. De nada adianta pedir uma prova testemunhal se a prova pericial ainda não for feita na maioria dos casos. Uma pessoa refere uma doença ortopédica em que há pessoas que trabalham com aquela doença, outras não trabalham, não conseguem. E aí a pessoa quer elencar testemunhas, rolar testemunhas para aduzir que a pessoa não pode trabalhar. Nesse caso, nitidamente é caso para um médico, para um perito médico, antes da prova testemunhal. Muito antes. E se o médico atestar pela capacidade, dificilmente a prova testemunhal vai produzir efeito diverso, em sentido diferente, contra a prova pericial. Então, atentem para esses fatos que fazem a diferença no tempo do processo e, novamente, na sua credibilidade, na sua imagem como operador do direito. Era isso, pessoal. Esperamos ter ajudado, contribuído. Esse sempre é o nosso objetivo. Por favor, interajam com nossas redes sociais. É a única coisa que pedimos. Deixem críticas. Nos digam em que direção devemos ir, como estamos indo. Queremos seguir produzindo conteúdo gratuito e de qualidade para ajudar operadores do direito a melhorar o sistema jurídico do Brasil. Um forte abraço a todos e todas. Aqui Jus Dicas. Em breve, novos conteúdos.